Capítulo 6. Uma rajada de vento golpeou o rosto de Gareth e ele olhou para cima, piscando com lágrimas na pálida luz dos primeiros raios de sol. O dia estava quase amanhecendo e já naquele lugar remoto, ali na borda dos penhascos Colvian, estavam reunidas centenas de pessoas, membros da família do rei, amigos, súditos leais e íntimos, circulando por perto, na esperança de participar do funeral. Um pouco mais além, controladas pelo exército de soldados, Gareth podia ver as massas espalhando-se, milhares de pessoas observando a cerimônia desde a distância. O pesar era genuíno. Seu pai era muito amado. Isso era uma realidade. Gareth ficou com o resto da família imediata em um semicírculo ao redor do corpo de seu pai, o qual jazia suspenso sobre a prancha ao longo de uma cova aberta na terra. As cordas que sustentavam a prancha logo seriam abaixadas. Argon estava diante da multidão. Usava a túnica vermelha escura que reservava somente para os funerais. Ele olhava para o cadáver do rei com uma expressão inescrutável. O capuz assombrecia o seu rosto. Gareth tentava desesperadamente analisar aquela face para decifrar o que Argon poderia saber. Argon sabia que ele tinha matado seu pai? E se soubesse, ele contaria aos outros? Ou deixaria tudo nas mãos do destino? Para a desgraça de Gareth, aquele garoto impertinente, Thor, havia sido declarado inocente. Obviamente, ele não podia ter esfaqueado o rei enquanto estava no calabouço, sem mencionar que o pai tinha dito a todos os outros que Thor era inocente, o que só piorava as coisas para Gareth. Um conselho já havia sido formado para investigar o assunto, para examinar cada detalhe do assassinato. O coração de Gareth batia forte enquanto ele permanecia ali com os outros, vendo o corpo que logo desceria à terra. Gareth desejou descer junto com ele. Era só uma questão de tempo até que as pistas conduzissem a Firth. E quando isso acontecesse, Gareth cairia junto com ele. Ele teria de agir rapidamente para desviar a atenção, para jogar a culpa em outro alguém. Gareth se perguntava se alguém ao seu redor suspeitaria dele. Ele estava provavelmente apenas sendo paranoico e quando ele examinou os rostos, não viu ninguém olhando para ele. Ali estavam seus irmãos, todos de pé. Rhys, Godfrey e Kendrick. Sua irmã Gwyndolin e sua mãe. O rosto dela estava contorcido de dor. Parecia catatônica. De fato, desde a morte do pai, ela tinha sido uma pessoa diferente. Mal podia emitir uma palavra. Ele tinha ouvido falar que quando ela recebeu a notícia, algo tinha acontecido dentro dela. Ela tinha tido uma espécie de paralisia. Metade do seu rosto estava imóvel. Quando ela abriu a boca para dizer alguma coisa, as palavras saíam lentamente. Gareth examinou os rostos dos conselheiros do rei atrás dela. Seu general líder, Bronn, e o general da legião, Coke, permaneciam à frente. Atrás deles estavam os intermináveis conselheiros do seu pai. Todos eles fingiam pesar, porém, Gareth os conhecia muito bem. Ele conhecia bem todas aquelas pessoas, os membros do conselho, conselheiros e generais, os nobres e lords de trás dele. Todos eles pouco se importavam. Ele reconhecia a ambição em seus rostos, a ânsia de poder. Enquanto cada um olhava para o corpo do rei, ele sentia que cada um se perguntava quem seria o próximo a tomar o trono. Era esse mesmo pensamento que Gareth estava tendo. O que aconteceria no recaldo de um assassinato tão caótico? Se ele tivesse sido bem executado e a culpa recaísse sobre alguém mais, então o plano de Gareth teria sido perfeito. O trono permaneceria a ele. Depois de tudo, ele era o primogênito legítimo. Seu pai tinha cedido o poder a Gwyndolin. No entanto, ninguém estava presente naquele momento, exceto seus irmãos e os desejos de seu pai
nunca tinham sido ratificados. Garrett conhecia bem o conselho e sabia que eles levavam as leis muito a sério. Sem a ratificação, sua irmã não poderia governar. Tal fato, novamente, conduzia a ele. Se o devido processo seguia seu curso, e Garrett estava determinado a fazer tudo o que fosse possível para isso, então ele teria de assumir o trono. Essa era a lei. Seus irmãos lutariam contra ele. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. Eles evocariam um encontro com seu pai e provavelmente insistiriam para que Gwyndolin reinasse. Kendrick não tentaria tomar o poder para si. Ele tinha um coração bom demais para isso. Godfrey era apático. Rhys era jovem demais. Gwyndolin era sua única ameaça real. No entanto, Garrett estava otimista. Ele não achava que o conselho estivesse pronto para uma mulher, muito menos para ver uma jovem adolescente governando o reino. Sem a ratificação do rei, ele tinha a desculpa perfeita para passá-la por alto. A única verdade que ameaçava permaneceria na mente de Garrett era Kendrick. Afinal, ele, Garrett, era odiado por todos, enquanto Kendrick era benquisto entre os homens comuns, entre os soldados. Dadas as circunstâncias, havia sempre a possibilidade de que o conselho concedesse o trono a Kendrick. Quanto mais rápido Garrett assumisse o poder, mais rápido ele poderia usar seus poderes para neutralizar Kendrick. Garrett sentiu um puxão em sua mão e olhou para baixo para ver a corda atada queimando a palma de sua mão. Ele percebeu que havia começado a baixar o caixão de seu pai. Ele olhou e viu seus outros irmãos, assim como ele. Cada um segurava uma corda e baixava lentamente. A corda de Garrett pendeu, já que ele atrasou ao baixá-la, e ele estendeu a outra mão e a agarrou até finalmente endireitá-la. Era irônico. Mesmo após a morte, ele não podia satisfazer seu pai. Os sinos dobraram a distância. O som vinha do castelo. Argon deu um passo à frente e levantou a mão. Itsu hominus domico recepia, a linguagem perdida do anel. A linguagem real, usada por seus antepassados por milhares de anos. Era a linguagem que os tutores de Garrett haviam ensinado repetitivamente para ele quando era um garoto. Ela seria necessária quando ele assumisse seus poderes reais. Argon parou de repente, olhou em volta e fitou diretamente Garrett. Ele sentiu um calafrio atravessar sua espinha quando os olhos translúcidos de Argon pareciam queimá-lo por dentro. O rosto de Garrett ficou vermelho e ele se perguntava se o reino inteiro o estaria observando. Se alguém sabia o que isso significava. Com aquele olhar, ele sentia que Argon sabia que ele estava implicado. E ainda assim, Argon era misterioso. Sempre se recusava a envolver-se nas voltas e reviravoltas do destino humano. Ele ficaria calado? O rei McGill era um rei justo e bom, Argon disse lentamente com sua voz profunda e sobrenatural. Ele trouxe orgulho e honra aos seus ancestrais, riquezas e paz para este reino como nenhum outro tenhamos conhecido. Sua vida foi tirada prematuramente. Que Deus a tenha. Porém, ele nos deixou um legado profundo e rico. Agora cabe a nós cumprir esse legado. Argor fez uma pausa. Nosso reino do Anel está cercado por ameaças profundas e opressivas por todos os lados. Além do nosso Canyon, separados apenas por nosso escudo de energia, encontram-se uma nação de selvagens e criaturas que nos despedaçariam. Dentro de nosso anel, em frente a nossas terras altas, as Iglandes, encontra-se um clã capaz de nos causar dano. Nós vivemos uma paz e prosperidade inigualável. Ainda assim, nossa segurança é fugaz. Por que os deuses tiram alguém de nós no seu auge? Um bom rei, sábio e justo? Porque era o seu destino ser assassinado dessa maneira. Nós todos somos apenas peões, marionetes nas mãos do destino.
Mesmo no auge do nosso poder, nós podemos acabar debaixo da terra. A questão de real importância para nós não deve ser pelo que nós nos esforçamos, mas sim que classe de pessoa nós esforçamos para ser. Argon baixou sua cabeça e Garrett sentiu suas mãos queimando enquanto baixava o ataúde, o qual finalmente alcançou o chão com um baque. Não! Ouviu-se um grito estridente. Era Gwendolyn, histérica. Ela correu para a borda da cova como se fosse atirar-se por ela. Rhys correu à frente e agarrou-a, trazendo-a de volta. Kendrick se aproximou para ajudar, mas Garrett não sentia nenhuma compaixão por ela. Ao invés disso, ele se sentia ameaçado. Se ela queria estar debaixo da terra, ele podia dar um jeito nisso. Sim, realmente ele podia. Thor estava de pé a apenas alguns metros do corpo do rei McGill, observando enquanto desciam até a terra, sentindo-se oprimido diante dessa visão. O rei tinha escolhido um lugar espetacular para ser enterrado. Um lugar tão alto que parecia chegar às próprias nuvens, situado à beira do precipício mais alto do reino. As nuvens estavam tingidas de laranja, verde, amarelo e rosa, com os primeiros raios do sol nascente abrindo seu caminho no mais alto do céu. Mas o dia estava coberto por uma névoa que não iria levantar, como se o próprio reino estivesse de luto. Kron, ao lado de Thor, choramingou. Thor ouviu um grito e olhou para cima para ver Stófeles, voando em círculos no alto. Olhando para ele ali embaixo, Thor ainda estava entorpecido. Ele mal podia acreditar nos acontecimentos dos últimos dias. Acreditar que ele estava ali naquele momento, no meio da família do rei, vendo aquele homem a quem ele tinha aprendido a amar tão rapidamente ser sepultado. Isso parecia impossível. Ele mal havia começado a conhecê-lo. O primeiro homem que tinha sido como um pai de verdade, e agora ele estava sendo levado embora. Mais do que tudo, Thor não conseguia parar de pensar nas palavras finais do rei. Você não é igual aos demais. Você é especial. Até que você compreenda quem realmente é, o nosso reino nunca poderá descansar em paz. O que foi que tinha querido dizer com aquilo? Quem ele era, exatamente? De que maneira ele era especial? Como o rei sabia? O que o destino do reino tinha a ver com Thor? O rei havia estado simplesmente delirando? Há uma grande terra, muito longe daqui, muito além do Império, além até mesmo das terras dos dragões. É a terra dos druidas, lugar de onde sua mãe proveio. Você deve ir para lá procurar as respostas. Como McGill sabia sobre sua mãe. Como ele soube onde ela estava morando. E que tipo de respostas ele teria? Thor sempre supôs que ela estivesse morta. A ideia de que ela poderia estar viva o eletrizava. Ele sentia-se determinado, mais do que nunca, a procurá-la, a encontrá-la, para encontrar as respostas, para descobrir quem ele era e por que ele era especial. Quando um sino tocou e o cadáver de McGill começou a baixar, Thor se perguntou sobre as voltas e reviravoltas cruéis do destino. Porque ele tinha o poder de prever o futuro. Para ver este grande homem morto? E ainda permanecer impotente para fazer qualquer coisa a respeito disso? De certa forma, ele desejava nunca ter visto nada disso. Nunca ter sabido de antemão o que iria acontecer. Ele gostaria de ter sido apenas um espectador inocente, como o resto. Desejava apenas ter acordado um dia para saber que o rei estava morto. Agora ele se sentia como se fosse uma parte disso. De alguma forma, ele se sentia culpado, como se ele pudesse ter feito algo mais. Thor se perguntou o que aconteceria com o reino agora. Era um reino sem rei. Quem iria reinar? Seria Garrett? Como todos especulavam? Thor não podia imaginar nada pior. Thor perscrutou a multidão e viu os rostos severos dos nobres e lordes reunidos ali, provenientes de todos os cantos do anel. Ele sabia que eram homens poderosos, pelo que Rhys havia lhe dito,
em um reino agitado. Ele não podia deixar de pensar sobre quem poderia ser o assassino. Todos aqueles rostos pareciam suspeitos. Todos aqueles homens estavam disputando o poder. Será que o reino seria dividido? Será que havia desacordo entre essas forças? Qual seria o seu próprio destino? E o que dizer da legião? Será que seria dissolvida? O exército seria dissolvido? Será que o exército prata se revoltaria se Gareth fosse nomeado rei? Afinal, depois de tudo o que tinha acontecido, será que os outros realmente acreditariam que Thor era inocente? Ele seria forçado a regressar à sua aldeia? Ele esperava que não. Ele amava tudo o que havia conquistado. Desejava mais que tudo se permanecer ali, em seu lugar, na legião. Ele só queria que tudo fosse como era antes. Não queria que nada tivesse mudado. Apenas poucos dias, o reino parecia tão substancial, tão permanente, parecia que McGill permaneceria no trono para sempre. Se algo tão seguro, tão estável, de repente poderia desmoronar-se, que esperança poderia haver para o resto deles? Thor sentia que nada na vida jamais seria permanente. O coração de Thor partiu enquanto observava Gwyndolin tentar saltar para o túmulo junto a seu pai. Quando Rhys se deteve, os servos se aproximaram e começaram a lançar pás do monte de terra para a cova, enquanto Argon continuava seu canto cerimonial. Uma nuvem cruzou o céu, apagando o primeiro sol por um momento, e Thor sentiu o rápido açoite de um vento frio, naquele dia cálido de verão. Ele ouviu um ganido e olhou para baixo para ver Kron aos seus pés, olhando-o. Thor já não sabia o que seria de mais nada, mas ele sabia de uma coisa: ele tinha de falar com Gwyn. Ele tinha de dizer a ela o quanto ele estava pesaroso e perturbado. Ele também estava pela morte de seu pai. Queria dizer-lhe que ela não estava sozinha, mesmo que ela decidisse nunca mais vê-lo novamente. Thor tinha de fazer com que ela soubesse que ele tinha sido falsamente acusado, que ele não tinha feito nada naquele bordel. Ele precisava de uma chance, apenas uma chance, para endireitar os assuntos entre os dois, antes que ela o dispensasse de uma vez por todas. A multidão foi se dispersando enquanto a última pá de terra era jogada sobre o rei e os sinos dobravam uma e outra vez. Filas de pessoas se estendiam até onde Thor podia ver, contornando seu caminho ao longo da falésia. Cada um segurava uma única rosa negra, fazendo fila para passar pelo monte de terra fresca que marcava o túmulo do rei. Thor deu um passo adiante, ajoelhou-se e colocou a rosa na pilha que já estava crescendo. Kron choramingava. Quando a multidão começou a se dispersar e as pessoas começaram a circular em todas as direções, Thor notou quando Gwyndolin se libertou das mãos de Rhys e correu histérica para longe do túmulo. "Gwyn!" Rhys exclamou, indo atrás dela. Porém, ela estava inconsolável. Ela atravessou a multidão apinhada e desceu por uma trilha poeirenta ao longo da borda do penhasco. Thor não pôde aguentar vê-la naquele estado. Ele devia tentar falar com ela. Thor, seguido por Kron, irrompeu pela multidão espessa, abrindo seu caminho, tentando seguir o rastro de Gwyndolin e alcançá-la. Finalmente ele conseguiu sair das proximidades e a viu correndo, bem longe dos outros. "Gwyndolin!" ele gritou bem alto. Ela continuou correndo e Thor corria atrás dela, dobrando a velocidade. Kron, gruindo ao lado dele. Thor corria mais e mais rápido, até sentir que seus pulmões queimavam, quando finalmente ele conseguiu diminuir a distância entre eles. Ele a agarrou por um de seus braços, detendo-a. Ela virou-se, com os olhos vermelhos, inundados pelas lágrimas. Seus longos cabelos estavam grudados nas suas bochechas, e tentou se desvencilhar de Thor. "Solte-me!" gritou ela. "Eu não quero vê-lo, nunca mais!" "Gwyndolin," Thor rogou. "Eu não matei o seu pai. Eu não tenho nada a ver com a morte dele. Ele mesmo disse isso. Você não consegue perceber isso? Eu estava tentando salvá-lo e não causar-lhe dano." Ela tentava escapar, mas ele segurava seu pulso com firmeza e não
a deixava ir-se. Ele não podia deixá-la ir embora. Não dessa vez. Ela lutava contra ele, mas não tentava correr mais. Ela estava muito ocupada, chorando. Eu sei que não foi você quem matou, ela disse. Mas isso não faz de você alguém melhor. Como se atreve a vir tentar falar comigo depois de ter me humilhado na frente de todos os outros? E de todas as vezes, especialmente esta. Mas você não entende. Eu não fiz nada naquele bordel. Era tudo mentira. Nada disso é verdade. Alguém está tentando me difamar. Ela o olhou com desconfiança. Então você está me dizendo que não foi aquele bordel? Thor hesitou, inseguro sobre o que devia dizer. Eu fui junto com os outros. Você está me dizendo que não entrou em um quarto com uma mulher estranha? Thor olhou para baixo, embaraçado, sem saber o que responder. Eu creio que entrei, mas nada de mais, ela interrompeu. Então você admite. Você me dá nojo. Eu não quero ter mais nada a ver com você. Seu rosto transformou-se, passando de estar perturbado a estar furioso. Ela parou de chorar e sua expressão mudou, cedendo lugar à raiva. Ela se acalmou, aproximou-se dele e disse: Eu não quero ver o seu rosto novamente. Nunca mais. Está me entendendo? Eu não sei em que eu estava pensando ao passar algum tempo com você. Não sei mesmo. Minha mãe estava certa. Você é apenas um plebeu. Você é inferior a mim. Suas palavras espetaram a sua própria alma. Ele sentiu como se tivesse sido apunhalado. Ele soltou o pulso dela e deu vários passos para trás. Talvez, afinal de contas, Alton estivesse certo. Talvez ele mesmo estivesse sido apenas mais um brinquedo para ela. Ele virou-se, sem dizer uma palavra, e dirigiu-se para longe dela. Kron o seguia, caminhando ao seu lado. Pela primeira vez desde que tinha chegado àquele lugar, Thor se perguntou se havia mais alguma coisa para ele ali.